Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro, muito obrigado por terem vindo. E dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje convosco e fazer algo em português e ver que a comunidade portuguesa de utilizadores de LifeWay existe, está viva e a crescer cada vez mais. É um prazer enorme ver isso e dar o meu pequeno contributo nesse sentido e de ajudar a crescer e que tenhamos cada vez mais visibilidade a nível europeu e mundial. Hoje vamos falar sobre LifeWay e Machine Learning. Esta apresentação é o resultado de um trabalho de investigação que eu fiz com um colega meu em Dublin, Carlos Hernandes, e este foi, portanto, o outcome desse trabalho de investigação. E é basicamente lançar-vos um desafio, que é falar de LifeWay e Machine Learning na mesma discussão, que é algo que normalmente não acontece. Quando pensam em LifeWay, se calhar não pensam logo em Machine Learning. Se pensarem em Machine Learning, faço certeza que não pensam em LifeWay. Portanto, é um bocadinho desafiar-vos com este conceito e mostrar-vos que ambos podem casar muito bem. E LifeWay pode ser um contexto fantástico, um framework fantástico para desenvolver projetos com Machine Learning. E este desafio que vos lanço, imaginem que têm os vossos projetos LifeWay e conseguem adicionar features novas, casos de uso novos que vão oferecer ao vosso cliente, ao vosso utilizador final, funcionalidades muito mais avançadas e muito interessantes. É este valor adicional que podem obter. Então vamos ver, vamos falar um pouquinho sobre isto. O meu nome é Filipe Afonso, eu sou Lead Consultant da LifeWay Internacional. Estou em Dublin há 4 anos e tenho mais de 12 anos de experiência com desenvolvimento web, 6 anos destes 12 a trabalhar com tecnologias LifeWay. Em baixo tem o meu Twitter e o meu LinkedIn, se tiverem interesse podem me adicionar. Eu não tenho aquela funcionalidade que estavas a dizer, porque não tenho a app, mas está aí o meu LinkedIn. Ok, esta é a agenda que vos proponho hoje. Vou fazer uma pequena introdução, vou falar um bocadinho de Machine Learning e de inteligência artificial, muito pouco, apenas lançar alguns nomes de tecnologia, de algoritmos que podem depois aprender mais, podem investigar mais se quiserem. Apresentar-vos os 2 casos de uso, os 2 exemplos nos quais trabalhamos, um recomendador e um módulo de reconhecimento de imagem, depois fechar esta apresentação com algumas conclusões, alguns takeaways que podem levar para cá. Então, bem-vindos à era da inteligência artificial. É algo que não é assim tão recente, já está cá há algum tempo. Todos os big players no mercado hoje em dia o utilizam para oferecer funcionalidades mais avançadas. Por exemplo, Netflix, Amazon, todos conhecemos as recomendações que cada um deles faz. Facebook e Google utilizam os nossos dados para extrair mais informação, mais inteligência sobre os utilizadores. Okay? Neste universo, apenas para vos lançar os tais nomes e as tais abordagens que podem desbloquear alguns casos de uso que podem ser interessantes. Por exemplo, temos algumas ideias. O K-Nearest Neighbors permite-vos... Vocês têm um indivíduo sobre o qual não têm muita informação. Ele permite-vos utilizar os vizinhos mais próximos para dizer algo sobre aquela pessoa, sobre aquele indivíduo. Naive Bayes utiliza probabilidades com base em atributos. Por exemplo, se aquele utilizador tem barba, provavelmente será um homem. Portanto, faz este tipo de análises. E Logistic Regressions é também probabilidades, é uma regressão linear, com base em alguns parâmetros, permite-vos categorizar também os vossos indivíduos. Ok? Portanto, isto abre portas a casos de uso como categorizar, etiquetar, agrupar utilizadores, lançar alertas em resposta a determinados eventos. Okay? E depois fazer algo com base nisso. Depois temos o K-Means e o Hidden Markov Model, permite-vos fazer clusters. Imaginem que têm o vosso universo de informação, os vossos indivíduos, dos quais não sabem nada. Mas começam a analisar, começam a reconhecer alguns padrões. Conseguem perceber, ok, este grupo de utilizadores se calhar está relacionado, estão muito próximos, e aquele será outro grupo. Portanto, isto permite-vos, de facto, criar estes grupos de utilizadores e depois endereçar estes grupos com, por exemplo, informação personalizada ou lançar um alerta a dizer, temos aqui um possível grupo de utilizadores, queres fazer alguma coisa em relação a isto? Se calhar vale a pena endereçar de alguma maneira. Ok? E depois temos as redes neuronais, que acho que é que toda a gente conhece, né? Permite-vos fazer reconhecimento de imagem, aprendizagem, organizar documentos com base em categorização e por aí fora. Tudo de forma automática. Tendo isto como base, alguns dos casos de uso que podem fazer sentido num contexto LifeWay, seria, por exemplo, classificação, essa é óbvio. Classificar a informação que tem, documentos, imagens, etc. Agrupar os tais clusters de dados permite-vos dizer ter mais informação sobre os dados que têm na vossa plataforma e permite-vos saber, ok, vamos interessar-nos de alguma maneira, vamos fazer algo sobre isto. Processamento de linguagem natural, está muito na moda, um tópico muito quente, não é? Que é os tais bots que podem estabelecer uma conversação com o utilizador real.
classificação por língua português, inglês, saber que um documento é português ou inglês, por exemplo. E por último temos o tal recomendador. Okay? Saber o que é que vamos recomendar a determinado utilizador. Passemos então ao nosso primeiro caso de uso, ao nosso primeiro exemplo, que é precisamente o recomendador. Deixem-me começar por vos mostrar um exemplo do nosso recomendador que nós implementámos em ação. Okay? Vou tentar que seja claro o exemplo. Vamos começar com uma instância de LifeRay 7.0, neste caso, se isto funcionar, okay? Vazia, não há utilizadores nenhuns. O que é que vamos fazer? Vamos utilizar as APIs do LifeRay e vamos criar alguns utilizadores de raiz e algum conteúdo. Aqui o objetivo é que não queremos histórico, não quero que percebam que não há ali qualquer informação adicional que esteja a dizer o que é que vamos fazer, ou que influencie as recomendações. Temos agora um conjunto de utilizadores e vamos começar por utilizar o Filipe Afonso, que sou eu. Eu gosto muito de ping-pong. Vou ao nosso portal e vou ler um artigo sobre ping-pong e a seguir leio outro artigo sobre ping-pong. Okay? Aqui está. Então li 2 artigos sobre ping-pong. A seguir vamos experimentar outro utilizador, que é o John, colega meu em Dublin, que também gosta muito de ping-pong. Okay? Então ele vai se autenticar. Vocês vão ver que é um utilizador novo, porque vai ter de aceitar os termos de utilização, etc. E a seguir vai ler também um artigo sobre ping-pong. O que acontece agora? Quando ele volta atrás, podem ver que temos aqui um widget que nós criámos, Important, e está a recomendar, olha, tu leste este artigo de ping-pong, se calhar vais querer ler este artigo também. Porquê? Porque eu fiz isso. Eu li um artigo de ping-pong e depois fui ler outro. Então, com base nisso, estamos a recomendar. Se calhar queres ver este artigo também. Ele, sim senhor, vamos ver esse artigo. E a seguir, não só isso, mas também vou ver mais. Vou ver esta raquete de ping-pong, por exemplo. Voltando ao meu utilizador, vamos ver que agora vai-me ser recomendado visualizar a mesma raquete. Okay? Portanto, porque eu sou um utilizador semelhante ao John. Outro exemplo será, por exemplo, utilizar o Ross Mackay, colega meu em Dublin também, mas que gosta muito de futebol americano. Leu um artigo sobre futebol americano e a seguir experimentamos utilizar o Mark, outro colega meu que também gosta de futebol americano. Leu o mesmo artigo e a seguir vai ler outro novo artigo sobre futebol americano. Quando voltamos ao Ross, vai aparecer ali uma recomendação também, a dizer, vai ver, este artigo poderá estar interessado nele. Portanto, é um bocadinho isto o exemplo da recomendação. Sem qualquer informação a priori, começamos a dar recomendações aos nossos utilizadores. Agora, como é que isto funciona? Explicar passo a passo um bocadinho o que é que está a acontecer. Este é o desafio, não é? Temos um utilizador na última linha que queremos perceber, devemos recomendar a Apple a este utilizador ou não? Com base na informação que temos aqui, o que é que diriam? Mais ou menos, não sabemos muito bem, não é? Porquê? Das outras 4 linhas, temos 2 utilizadores que gostaram, 2 utilizadores que não gostaram, se olharmos só a coluna da Apple. Se olharmos com um pouco mais de atenção, conseguimos perceber que estes 2 utilizadores são muito semelhantes ao último. Ok? Esqueci-me de pôr isto a gravar. Peço desculpa. Temos aqueles 2 utilizadores que são muito semelhantes. Porquê? Se repararem na coluna do Ubuntu, todos eles gostaram. Tanto estes 2 como o último. Na coluna do Windows, por exemplo, este não gostou, o último também não. Então são utilizadores que parecem ter as mesmas preferências. Ok? Com base nesta nova informação, o que é que acham? Eu acho que se calhar vamos recomendar que ele não gosta de Apple. Okay? Porquê? Portanto, dá mais peso àqueles 2 utilizadores. Portanto, o que é que precisamos, no mínimo, para implementar este recomendador? Temos de ter uma função que avalie a semelhança entre 2 indivíduos. Temos de ter um algoritmo que compare todos os nossos utilizadores e todas as opções para cada utilizador. E temos de ter a nossa informação, okay? O nosso conjunto de dados que vamos analisar. Começando com a função de distância, tem algumas opções. A primeira será a distância euclidiana, que temos ali um gráfico que parece muito complexo, mas na verdade é apenas a distância entre um ponto e outro no universo de variáveis que estão a analisar. Outra abordagem possível será usar o Cousine and Pearson, que ao invés de medir a distância entre 2 indivíduos, como vemos no gráfico ali, ele vai medir o ângulo. Para vos dar um exemplo que eu acho que ajuda a perceber melhor esta ideia aqui, imaginem que vocês têm um utilizador que dá sempre 5, de 0 a 5, dá sempre 5 cada vez que gosta mesmo muito de algo. E temos outro que dá só 4, nunca dá 5 porque 5 está reservado a Deus. Eu tive um professor uma vez que me disse uma coisa assim, 20 só para Deus. Então, ao longo do tempo, com o padrão de utilização, conseguem ver que estes utilizadores vão dar as mesmas notas, apesar de, ou por outra, os mesmos resultados com uma avaliação diferente. Um dá 5, outro dá 4.
o ângulo entre eles será paralelo, ou muito próximo de paralelo. Então têm padrões de utilização muito semelhantes. Okay? É um bocadinho esta abordagem aqui do Cousin Pearson. Outra opção será utilizar a distância de Hamming, que é fantástica quando temos escolhas booleanas. Se verdadeiro ou falso, gostei ou não gostei. Neste exemplo, temos 2 indivíduos com várias escolhas. Conseguimos ver ali que houve 2 opções que eles discordaram. Então damos um score de 2. O score de 0 seria mesmo as opções. Portanto, é muito útil neste tipo de casos. Uma melhoria ao algoritmo à distância de Hamming é a distância de Jacquard, que foi a que utilizámos para fazer esta implementação. É muito semelhante, baseia-se em fazer a interseção entre 2 conjuntos, mas depois normaliza em função do tamanho da amostra. Vou explicar um bocadinho melhor qual é que é aqui a vantagem. Voltando a este exemplo, imagina, nós aqui temos que uns 10, 20 amostras e eles discordaram em apenas 2. Agora imaginem que temos 1 milhão de amostras e eles discordaram também em 2. O score vai ser exatamente o mesmo. Nós estamos a ignorar o facto de que 1 milhão eles só discordaram em 2. Portanto, é essa a melhoria que temos aqui com o algoritmo da distância de Jacquard, é que normaliza em função do tamanho da amostra. Este é o código em escala que utilizamos. O meu colega adora Scala. Acreditem que é isso que está ali a acontecer. Portanto, temos a nossa função de distância. Vamos ver então o algoritmo, passo a passo, e tentar perceber o que está a acontecer. Temos este último utilizador e queremos perceber se devemos ou não recomendar Android e Ubuntu. Okay? A primeira coisa a fazer é olhamos para as colunas de Android, Windows e Apple e vemos quais os utilizadores que viram aquele artigo, que gostaram daquele artigo. Okay? E registramos, os 2 primeiros viram exatamente os mesmos artigos com o último e este aqui viu apenas um. E atribuímos um score, ou seja, estamos a dar pesos a cada utilizador. Quanto mais próximo for, maior peso terá. Depois o que está a fazer? Esquecemos estas colunas do Windows e da Apple, olhamos para Android e Ubuntu e multiplicamos o peso pelo facto de ter ou não visto aquele artigo. Que é precisamente isso que vamos fazer aqui. Temos a multiplicação feita, somamos, no fim temos um peso de 3 para Ubuntu e um peso de 1 para Android. Com base nisto, se calhar vamos recomendar, com base nestes cálculos, se calhar vamos recomendar o Ubuntu ou este nosso último utilizador. É um bocadinho isto, este é o funcionamento deste algoritmo. Apenas para vos desafiar com uma ideia diferente, que acontece na prática por aí fora, há alguns casos de uso em que se troca, em vez de fazer uma análise com base em utilizadores, faz com base em itens. Portanto, é como se invertesse ou rodasse a tabela. Okay? Aqui, qual é que é a vantagem e qual é o racional por trás disto? Se tiverem uma análise muito longa no tempo ou com uma amostra muito grande, okay, esta análise baseada em itens vai funcionar melhor. Porquê? Porque as pessoas tendem a variar, tendem a se alterar ao longo do tempo. Eu hoje posso gostar muito de algo, amanhã posso ter um sentimento diferente, emoções diferentes, preferências diferentes. E então é precisamente isso que uma análise com base em itens vos vai dar. Porque os objetos não vão mudar. Okay? Uma maçã é sempre uma maçã. Um exemplo concreto, Netflix, por exemplo. Eu hoje posso gostar muito de filmes de terror. Então o Netflix vai-me recomendar terror. Amanhã acontece algo na minha vida, eu cresço, eu deixo de gostar de filmes de terror, passo a gostar de comédias românticas. Mudei completamente as minhas recomendações. Mas agora, um filme de terror vai ser sempre um filme de terror. Certo? Portanto, conseguimos perceber estes 2 filmes são de terror, vamos recomendá-los desta forma. É um bocadinho o racional que está por trás desta abordagem. Fantástico, gostaram do recomendador, querem experimentar. Onde é que podem começar? E o que é que precisam? Precisam de um serviço, ou precisam de acesso a dados, sobre os quais vão analisar. Precisam de um recomendador, neste caso é cerca de 15 linhas de Scala, em código de Scala. E precisam de uma forma de apresentar os vossos resultados ao utilizador final. Neste caso usámos um widget Liferay, poderá ser qualquer coisa para apresentar as recomendações a cada utilizador. Aqui tem o endereço do GitHub do meu colega, onde está o código disponível, se quiserem experimentar. E é isto. Primeiro caso de uso, recomendador fechado. Segundo caso de uso, reconhecimento de imagem. E do que é que estamos aqui a falar? Okay? Este é o nosso problema. É reconhecer uma imagem. Para nós humanos é algo que normalmente pode ser difícil. Okay? Como podem ver aqui. No lado esquerdo, aquilo é um chihuahua ou é um muffin. Do lado direito é uma preguiça ou é um croissant de chocolate. Portanto, para nós utilizadores humanos não é fácil de o fazer. Imaginem para uma máquina, não é? Para um bocado de software. Portanto, é um desafio interessante. Qual é o contexto? Imaginem que têm uma instância de Liferay ou um cluster, um projeto Liferay com milhares de imagens, se calhar milhões.
e precisam de as categorizar de alguma forma. Okay? Vamos fazer isto manualmente? Se calhar é uma tarefa um pouco ingrata. Não é? Um exemplo concreto, imagina, já me aconteceu, temos um cliente e-commerce e quer que, ao adicionar uma imagem ou carregar uma imagem, categorizá-la para, obviamente, oferecê-la para utilizadores, possibilitar que se encontrem os produtos mais facilmente. Fazemos isto manualmente, será que não há uma forma mais interessante, mais inteligente de a fazer? É óbvio que sim, caso contrário, não estaria aqui a falar sobre este assunto. O que é que sabemos? Sabemos que LiveRay é uma ferramenta fantástica para integrações. Sabemos também que é muito fácil, bom, depende. Pode ser fácil de customizar e de adicionar as vossas extensões, dependendo do que é que estão a fazer. E agora com o SGI ainda mais fácil é de customizar. E também sabemos que a inteligência artificial nos oferece técnicas de reconhecimento de imagem. Okay? Com base nisto, vamos ver se encontramos então uma solução. Ao longo deste percurso, deparámos com algumas opções, algumas questões que tivemos de discutir e decidir por onde queríamos ir. Uma primeira abordagem poderia ser, vocês decidirem que querem implementar o vosso engine, o vosso motor de reconhecimento de imagem, de raiz. Problemas requer algum esforço, requer uma rede neuronal, que tem de estar bem feita, tem de a treinar, com um conjunto de dados que faça sentido, de acordo com a vossa utilização. Portanto, há ali muito esforço e muito risco envolvido. Uma segunda abordagem seria recorrer a um serviço externo. Hoje em dia há muitos no mercado já, que vos dá já este reconhecimento de imagem. Okay? Vantagens, super fácil de integrar, resultados rápidos. Tem algumas desvantagens. Vocês estão dependentes então de um serviço externo, que se for abaixo, acabou. A vossa funcionalidade deixa de funcionar. E também outra desvantagem que encontramos é que as opções gratuitas são limitadas. Portanto, dependendo do vosso caso de uso, pode ser aceitável usar um serviço destes. Última opção, último ponto de discussão foi onde é que vamos customizar o LiveRay para incluir o nosso código. Okay, temos algumas opções. Podia ser um processo assíncrono que vai categorizar todas as imagens, assincronamente. Poderia ser algo a ocorrer antes ou depois de fazer um upload de uma imagem. Poderia ser uma aplicação totalmente custom, onde metemos a imagem e categoriza. Pode ser uma aplicação mobile, por exemplo, utilizando LiveRay Screens. E pronto, no fundo há muito mais opções, mas no fundo foi isto que tivemos a debater. No fim, acabámos por optar por utilizar um serviço externo, utilizámos o Clarifai, muito fácil de integrar, esse foi o principal motivo, muito fácil de integrar, resultados muito rápidos, está ali o link, depois se quiserem dar uma vista de olhos, e acabámos por customizar o LiveRay utilizando o Model Listener. A razão é fácil de implementação, é aplicada a todas as imagens que são carregadas no portal, nós fazemos o upload, e como bónus funciona também com o LiveRay Sync, que eu não sei se conhecem, é uma aplicação que nós temos, vamos dizer, é tipo um Dropbox, mas para o LiveRay podem ligar à vossa instância, mal fazem upload, a imagem vai para o Documents and Media no vosso LiveRay. E tem aplicações mobile, portanto temos esta funcionalidade a funcionar no mobile. Fantástico. Toda a gente sabe o que é um model listener. Eu vou... vais falar? Ok. Umas palavrinhas só sobre o Clarifai. Eles utilizam uma Deep Neural Network e têm vários modelos disponíveis. Cada modelo é treinado, como eu disse há pouco, em função do objetivo, do contexto. Portanto, por exemplo, se estiverem a trabalhar na área do desporto, há modelos que foram treinados com imagens de desporto, que vos vai garantir um sucesso melhor, uma melhor qualidade no outcome do vosso modelo. Depois funciona desta forma. Vocês introduzem ou enviam uma imagem, que será o vosso input, o modelo processa e o resultado do output será estas previsões, cada uma delas que terá uma probabilidade ligada a cada previsão, que vos diz qual é a probabilidade disto ter verdade ou não. O Model Listener, não sei se toda a gente sabe o que é, mas é uma forma que tem, um dos mecanismos que tem, hoje em dia, já há algum tempo, de customizar o LiveRay, permite-vos injetar, primeiro, permite-vos observar eventos no vosso esquema de dados, nas vossas tabelas, por exemplo, a tabela de utilizadores. Os eventos são criar, remover ou atualizar e permite-vos injetar as vossas ações antes ou depois destes eventos. Basicamente é isto que faz. Tem mais documentação aqui, devliferay.com, muito boa fonte de documentação. Não sei se conhecem o Blade Samples, tem uma série de exemplos muito úteis que pode ajudar-vos se estiverem a iniciar os vossos desenvolvimentos. Tem uma série de exemplos seguindo as melhores práticas de vários tipos de plugins e de customizações e coisas que podem fazer com o LiveRay. Vamos então ver um demo disto em ação. Então temos um portal, 3x7.0,
e vamos ao Documents and Media, que está vazio. Então eu vou fazer um upload de 3 imagens. Eu fiz isto preparado para audiências não portuguesas, então escolhi ali o Pastel Nata logo ali como primeira imagem. E vamos ver como é que foram categorizadas. Portanto, o pastel de nata, conseguem ler bem, foi categorizado como não é uma pessoa, é um doce, pequeno almoço, comida, é delicioso, açúcar, pastelaria, por aí fora. Portanto, muito acertado. Depois o Tesla foi categorizado como um carro, um veículo, automóvel, rápido e por aí fora. Também bastante interessante. E finalmente o nosso campo de futebol com uma bola. Soccer, futebol, bola, desporto, baliza, campo, por aí fora. Portanto, tudo muito, muito certinho. Outro exemplo interessante que eu falei no Life Race 5, também vos queria mostrar isso. Portanto, instalámos no Android e capturámos essas imagens. Dá-vos acesso, portanto, este é o Life Race 5. Acedemos à câmara e fomos procurar coisas interessantes para fotografar. Isto é uma parte do nosso escritório em Dublin. E encontramos aqui o meu colega Carlos Hernandes. Cá está ele. Tirámos uma foto ao Carlos. A foto vai ser carregada para a nossa instância, para o nosso servidor. Bom, é relativamente rápido. Enviada para o servidor. Continuamos à procura de mais coisas para fotografar. E encontrei o nosso amigo Ray, em tamanho real, quase. Também tirei uma foto e carreguei para os nossos servidores. Mesma coisa, vai ser rapidamente enviada para o servidor. Se formos então de volta ao nosso Documents and Media, que é o que vou fazer em seguida, vamos refrescar, vamos ver que temos lá as 2 novas imagens. Vamos ver como foram categorizadas. O Carlos foi categorizado como um adulto, pessoa, dentro de casa, tem um sofá, também na imagem, é um homem. E o nosso amigo Ray foi categorizado como um negócio, portanto business, não é uma pessoa, não é uma ilustração e também é fofinho. E é assim, pronto, este é o nosso reconhecimento de imagens em ação. Eu, como vos disse, utilizamos Clarify. Recomendo a todos que, se estiverem interessados, experimentem, que é muito fácil de utilizar. Criam uma conta, escolhem qual o modelo que querem utilizar. Neste caso, usei o mais generalista. Eles dão-vos uma chave de acesso à API, aos serviços deles. É só copiar essa chave e depois usam no acesso aos serviços. Okay? E agora, um pequeno overview sobre o código, é muito simples. As primeiras dependências que tivemos foi, basicamente, coisas normais, o OSGI e também, obviamente, o código do Clarify. BND File, muito simples, não temos nada de especial. Depois tenho um wrapper, onde tem todas as chamadas aos serviços do Clarify. Basicamente é só isso, recebe uma imagem e usa a API deles para enviar a imagem e receber as previsões, com a probabilidade associada. E depois temos o Model Listener. Okay? O Model Listener, não sei se vocês conseguem ver mais ou menos a descrição. Está associado àquela tabela, Asset Entry. A seguir a criar um novo registro nesta tabela, fazemos algumas validações. Vemos que se foi um fecheiro, vemos o tipo de fecheiro é aquele que nós queremos atuar, e se for perfeito, vamos obter o tal fecheiro, obtemos a informação, enviamos para o Clarify, recebemos as previsões, depois eu tenho um threshold para garantir a qualidade dos resultados, se for acima de 95% neste caso, acho que foi isso que usei, associo ao documento como uma tag. Está feito. E é isto o nosso engine de categorização. Okay, muito simples, como podem ver, o código é muito simples. E é isto. Outras abordagens e melhorias. Como vos disse, há muitos serviços no mercado hoje em dia. Nós usamos o Clarify, o Google Vision é provavelmente o mais conhecido. Não é tão fácil de integrar como o Clarify, mas podem utilizar. Também temos a Amazon Recognition, e entre outros. Acho que há mais no mercado também. Como referi anteriormente, e pessoalmente é algo que eu gostava de ter tempo a fazer, era criar o nosso próprio módulo de categorização de imagens. Uma ideia aí poderia ser utilizar o TensorFlow da Google. Eles têm já disponível uma rede neuronal já pré-treinada, portanto o grosso do trabalho já está feito, apenas tem de acabar de treinar, e depois é utilizá-la para categorizar imagens, portanto, da mesma forma. E eu pessoalmente também penso que o próximo nível, o próximo passo,
com base neste trabalho seria casos de uso mais avançados, como por exemplo organizar informação com base nas categorias, por exemplo, se é uma imagem de futebol, meter numa pasta determinada, ou se é um determinado tipo de documento, iniciar um workflow, portanto, um processo de negócio com base no tipo de documento. Há uma série de casos de uso interessantes que podemos desenvolver com base nesta tecnologia. E era isto que tinha planeado para vos dizer, apenas fazer uma pequena conclusão. O que é que fizemos? O que é que alcançámos com este trabalho? Vimos que a aprendizagem automática pode ser fácil de utilizar. Okay? E que a mensagem é não precisamos ser experts em machine learning ou inteligência artificial para a utilizar. Está aqui, é o presente, e outra vez, o presente já está aqui há algum tempo, mas continua a ser muito pouco utilizada. Eu obviamente tenho vários projetos em Liferay e raramente vejo casos de uso ou pessoas a utilizar, equipas a utilizar a inteligência artificial ou machine learning para adicionar mais valor. E é algo que pode ser utilizado, adiciona muito valor e resolve problemas reais e complexos. Okay? Portanto, considerem, se puderem, nos vossos projetos, que eu acho que é muito interessante. Também vimos que Liferay, ou seja, Big XP ou Community Edition, é um contexto fantástico. Casa muito bem com este contexto de machine learning e de inteligência artificial. E também vos deixar esta visão, que é a visão de Liferay em relação a isto, que é uma user experience melhor, mais aprimorada, com conteúdo personalizado para o José, para a Maria, para o António. Quando conseguem ter estas duas coisas, vocês vão ter engagement. Okay? Os utilizadores vão querer estar no vosso portal, vão querer consumir a vossa informação. É isto que Liferay, a visão de Liferay é o que nós tentamos fazer e tentamos disponibilizar ferramentas que vos possibilitem atingir este engagement final com o utilizador final. Okay? Portanto, apenas alguns takeaways que podem levar para casa desta apresentação, eu acho. Através da Liferay, excelente ferramenta de integração. Customizar a Liferay é algo facilmente alcançável. Eu sei que é um tema quente que dá pano para mangas e pode ser muito discutido, mas acreditem que nós estamos muito investidos em criar os pontos de extensão próprios, necessários. E estamos muito atentos, como falámos anteriormente, ao feedback da comunidade, onde é que se encontram um sítio onde queiram customizar a Liferay, que não é possível, não vão alterar o código por vocês. Deixem-nos saber que nós queremos mesmo o vosso feedback e vamos adicionar pontos de extensão. Aqui, qual é que é aqui a complexidade? Isto parece fácil, vamos customizar o que quisermos. Não é bem assim. Porque depois o que a experiência nos tem dito é que depois têm problemas mais à frente em manter o vosso código e os vossos projetos. Quando precisam fazer um upgrade de 6.1 para 7.1, se tiverem customizações, ex-plugins e customizações do lado, vocês vão sofrer com o upgrade. E é isso que nós queremos evitar. Okay? Esta mensagem também é importante, eu acho. Não precisamos ser experts em inteligência artificial para a utilizar. E por último, lançar-vos o desafio. Vão para casa, tenham ideias criativas, criem módulos com inteligência artificial, partilhem com a comunidade, vamos discutir, vamos partilhar, porque eu acho que vai ser muito, muito interessante. E pronto, era isto. Não sei se têm algumas questões para mim, tenho todo o prazer em responder a algumas questões que tenho. Filipe, não te parece que este tipo de aplicações é mais virado para processar conteúdos do que para as aplicações tradicionais de forms, tabelas, dados, reportes, coisas assim? Sim, eu diria que concordo com essa visão. A impressão que eu tenho, eu não sei qual é a sensação que tu tens, mas a impressão que eu tenho é que a malta usa muitas vezes o Liferay como uma plataforma de aplicações para fazer aplicações normais. Que é, vamos fazer aqui uma base de dados, fazer aqui uns serviços, fazer uns formulários, vamos fazer mas não há muita gente, e vocês digam se estão de acordo ou não, já vemos que não há muita gente a fazer aplicações que misturem bases de dados com conteúdos complexos, documentos, calendários, agendas, todo o género de conteúdos que o Liferay logo à partida nos ajuda a gerir e que nós podemos integrar as nossas aplicações. A impressão que eu tenho é que a utilização da parte de gestão de conteúdos integrada com as nossas aplicações está muito subutilizada. Isto faz-se pouco. A minha experiência, nós usamos, desde 2015, como disse há bocado, já integrei 3 portais e utilizamos sempre. Agora, Conteúdo. Portanto, o Liferay como portal e depois a parte do gestor de conteúdo. Em nível de calendário, talvez não, mas o conteúdo sim. Eu via, por exemplo, se calhar isto para... E utilizando aquele caso não sei, a categorização de imagens para colocar nas pastas certas, por exemplo, para depois facilitar também pesquisas.
categorizar, por exemplo, utilizadores na plataforma. Agora, não sei. Não, mas é engraçada a visão, por acaso, a maioria, mas também é normal porque trabalho com clientes um bocadinho, se calhar, enterprise, sim, e grande parte deles, o conteúdo está lá sempre. Com muitos documentos, muito conteúdo, também um pouco fóruns, como estavas a dizer, mas sim, todos eles utilizam massivamente o conteúdo. E a grande parte, às vezes até, muita gente, Liferay Content Management, não é só, é muito limitativo dizer que Liferay Content Management, é muito mais que isso, é uma parte, mas sim, o conteúdo. E posso dizer que com alguma informação sensível. Por exemplo, a OpenSoft esta semana, salvo erro, lançou o portal para as embaixadas de Cabo Verde, onde são registados os documentos dos cidadãos, que é preciso garantir que os documentos não são extraviados. Sim. Há vários casos desse tipo. Okay. Sim. Mais alguma questão? Quer dizer, ou fui muito claro, ou se não percebeu nada que eu tive aqui a dizer. Espero que tenha sido a outra. Acho que esta parte tem sido um tema quente atualmente, ou seja, está toda a gente a falar neste tema. Acho que poucos de nós temos conhecimento suficiente para implementar este tema de inteligência artificial rapidamente e mostrar uma prova de conceito a funcionar. Mas isto pareceu-me um caso simples. É tão simples porque é que... Esse é que é o meu desafio. E é essa que é a minha Sim. Eu acho que há um pouco este preconceito que é, fala-se em inteligência artificial e pensa-se logo, estava a dizer que é um bicho tomado e de 7 cabeças. E é um bocadinho isso que nós queríamos desmistificar, é que pode ser muito simples de utilizar. Esta parte depois temos outra mais terceiras, ou seja, Scala e Java Liferay não parece ser uma associação direta, não sei como é que é o tema aqui na audiência. Não é muito comum, sim, verdade. É, classificação de imagens parece-me que seria algo que nós gostaríamos de ter como utilizadores do produto. Ou seja, aqui há algumas coisas que se calhar devia ser querem usar Liferay, então isto classifica automaticamente as imagens, a forma logo fácil de usar. E a parte da classificação do utilizador e da recomendação de artigo, de jornal artigo, só também acho que podia ser alguma coisa interessante. Como é que recolhe os dados de quem visitou a página ou não? Tenho preocupações ao nível do LGPD. Ou seja, porque no outro dia, numa conferência também de inteligência artificial, a pessoa estava a dizer que eu tinha desabilitado a localização do Google, mas o Google disse-me que faltavam 20 minutos para chegar a casa. Como é que, se eu tinha desabilitado a informação, como é que descobriram? Ou seja, temos aqui complexidade, aprendizagem de novas tecnologias e algoritmos que nós sabemos, temos uma ideia, mas não estamos a usar todos os dias. O tempo que levamos a fazer este tipo de funcionalidades, ou seja, será que o nosso cliente ou o nosso chefe ou o nosso estudo de projeto me dá um mês para eu fazer umas provas de conceito, porque não acho que a gente consiga fazer o conceito também são estes temas todos entre coisas, funcionalidades que o Liferay podia disponibilizar e se calhar investir lá à frente e depois ajudar a utilizar, acho que é uma data de informação. Tocaste numa série de tópicos, vou tentar adicionar algo em cada um deles. Primeiro, Scala e Liferay é algo que pode fazer sentido. Scala é uma linguagem da JVM. Portanto, este meu colega é super fã de Scala e ele utiliza várias coisas em Scala e pode fazer deploy. Corre na JVM. Portanto, é algo que pode casar bem. Enterprise, projetos reais, nunca vi. Mas como brincadeira, não tem problema. Não é problema. E nós utilizamos Scala, poderias ter usado Java, qualquer coisa. Depois falaste ter este tipo de funcionalidades no produto. Aí vou fazer um spoiler. Falámos disto na DevCon. A versão 7.2 vai ter um módulo de reconhecimento de imagem usando TensorFlow out of the box. Portanto, pelo menos a equipa está a trabalhar nisso e vai estar lá. E é engraçado porque quando começámos a fazer isto, ninguém falava, quando começámos já há cerca de um ano atrás, como eu disse há pouco,
Ninguém nunca falou nisso, portanto, se calhar foi com base na nossa apresentação que eles se lembraram, se calhar vamos ensinar este produto, portanto é interessante. E em relação ao outro, dos grupos de utilizadores e dos segmentos, aí entramos no campo da Audience Targeting, que é um módulo que temos da Liferay. Em 7.2, na próxima versão, vai estar incluído no produto também. Portanto, hoje é um plugin adicional, vai estar incluído, vai fazer parte do core. E vamos começar a fazer coisas desse tipo, de inteligência artificial, de aprendizagem, perceber os grupos de utilizadores e fazer desse tipo de sugestões também. Portanto, vai haver coisas novas aí também, de certeza. Okay? Esta parte da recomendação de artigos é daquelas coisas que eu acho que está para utilizar em... Sem dúvida. Muita aplicação. Porquê que ali dizia Liferay DXP? Tudo o que estava ali é possível fazer na community? Sim, tudo. Primeiro que tu fizeste um módulo de Machine Learning, aplicaste aqueles algoritmos, mas o segundo está só limitado a consumir um serviço que está a disponibilizar. Sim. Mas estavas-me a dizer que nessa próxima versão que vai ser disponibilizado o módulo com o TensorFlow para inicializar os classificadores e os módulos todos que estão lá. Como é que tu, ou se me podes falar mais sobre como é que carregas essa informação? Na nova versão? Sim. Pronto, a primeira questão que tu disseste, DXP Community Edition, não há qualquer especificação aqui para DXP. Eu tenho ali algumas referências a DXP, tens razão, porque inicialmente eu trabalho com DXP, não trabalho diretamente com a versão comunitária. Mas nada aqui é restrito a DXP. Okay? Tudo o que está visto aqui, na versão comunitária também funciona. Em relação ao próximo release, eu não posso adiantar muito porque também não sei ainda. Okay? Nós temos assim um sneak peek na DevCon, no último DevCon a equipa estava lá e tivemos a debater o assunto. Eu fiz algumas questões em relação com isto. Só por dizer, porque esse segundo tópico acho que é importante, porque normalmente se alguém está a criar um portal onde os documentos que estão a ser submetidos podem ter alguma informação sigilosa. Não. Deixa-me já dizer que eles não vão para fora. Pronto, é um módulo que TensorFlow. Aquele segundo exemplo está a entregar aquela imagem a um servidor e a partir daí perde-se o direito à imagem. Do que eu sei vem incluído um módulo de TensorFlow que faz este processamento local, não vai para lado nenhum. Tens a opção de configurar uma integração com o Google Vision. Okay? E se quiseres, introduz aqui, semelhante ao que fizemos aqui, e estás integrado com o Google Vision. É o que eu acho que vai acontecer. Não tenho 100% de certeza, foi a informação que tive. Mas até sair, pode alterar alguma coisa. Mas o TensorFlow, o modo local, não manda informação para ninguém. Também falámos de GDPR, também temos suporte para isso na 7.1. Temos um módulo que te permite apagar utilizadores, fazer a sinetização da informação que tem, portanto também está salvaguardado no portal. Bom, fazemos um intervalozinho. Deixa-me só. Preparei, eu trouxe, como viram aí, estão aí alguns swag Liferay, se vocês estejam à vontade de apanhar e de levar para casa. Não é fácil, devo dizer que não é fácil ter acesso a este tipo de coisas, mesmo para nós. Eu trouxe também uma t-shirt e trouxe duas meias. E para distribuir, eu preparei algumas perguntas que, se não se me importarem, eu gostava de lançar um desafio. Primeira pergunta: quantos produtos é que temos na Liferay? Primeiro a responder, ganha uma meia. Oficiais. 5. Quase. 6. Eu fui o primeiro a responder. Faz sentido, não? São 4, exatamente. Temos 4 produtos neste momento. E a DXP Cloud. É o último, o mais recente. Portanto, estes são os 4 produtos que temos neste momento. Este ano passado foi um ano muito interessante para nós. Temos a Analytics Cloud, como disseste, lá foi Community Edition, o DXP, o Commerce e a nossa Cloud relativamente nova, portanto está agora a funcionar. Está tudo à espera da t-shirt. Acho que vai ser uma resposta fácil. Em que cidade é que foi a última Liferay DevCon? Amsterdão. Obrigado. Última pergunta. Onde é que podemos aprender mais sobre Liferay? University. Quem? No Liferay University. DevCon é uma boa resposta, mas não é essa que eu estou à procura. Liferay University. No Fórum de Desenvolvimento de Liferay. Eu já ouvi a resposta aqui. Liferay University. Filipe.
Bem, Eu sei de outra pergunta, não, que já Não há mais ganhou, perguntas, não há mais. Então vá, então a ver, ganha. então olha, olha. Olha, obrigado por teres mandado as perguntas antes. Que é muito... Exato. E é isto. Muito obrigado a todos, foi um prazer enorme estar aqui convosco hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado.